Amém, queridos pais? Pergunte ao seu irmão se ele está bem. Olha para ele aí. Você está bem? Tudo certinho com você? O que ele respondeu? Está bem? Então pronto. Vamos à palavra? Muito bem. Então os irmãos sabem que a oração ela se constitui de dois momentos, não é assim? Qual é o primeiro momento da oração? Se vocês são TGF mesmo, se vocês participam do culto de oração, da semana de oração, vamos ver se é verdade. Primeira parte da oração, o que é que acontece? Eita! Essa daí ela veio para todos, né? Obrigado, Ju. Ok, então vamos lá, Mateus capítulo 6, não é sobre isso que nós vamos pregar. Estou só criando conexão com vocês aqui, para vocês, alguns que estão com sono acordar. Esse está sendo o culto mais bom para dormir. Então se você tiver problema de insônia, venha para o culto de 16 horas, que é capaz de você ter revelação do céu. Mateus capítulo 6, Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensa, não é assim? Aí ele diz, não se preocupe acerca do que você vai falar, porque não é o que você fala que é tão importante assim. Por quê? Porque ele disse, se eu falar, eu já sei o que você vai dizer. Antes mesmo que a palavra saia da boca. O pensamento nem se formou na cabeça e ele disse, eu já sei, certo? Então, se Deus já sabe o que eu vou falar, para que falar? Acabei com a vida de oração de vocês. Então, para que falar se ele já sabe, né? Não, sim. Então, não tem motivo de orar. Para que orar se ele já sabe? E é aí que você vai descobrir uma grande sacada de Jesus acerca da oração. É porque a oração se constitui de duas partes. Primeira parte, você fala, Pai nosso que estás no céu. E qual é a segunda parte? Você cala a boca. E deixa eu falar contigo. Ok. Então, uma parte do culto que você vem para a igreja é uma parte do culto em que você ministra a Deus. Nós estávamos fazendo isso há pouco. Nós ministramos a Deus adoração, nós ministramos a Deus louvor, não é? A Bíblia diz que o louvor é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Então, aqueles que confessam o nome do Senhor, no coração surge louvor e motivo de louvar. A Bíblia diz, aquele que é muito perdoado, esse tem muito motivo para louvar. Agora, quem não foi perdoado de nada, realmente não tem motivo. Você concorda comigo? Quem nunca não foi perdoado, tem um motivo de quê? De louvar. Eu não fui perdoado de nada. Não recebi graça nenhuma. Então qual é o motivo de louvar? Não tem nenhum. Então Jesus mesmo disse que essa mulher, ela me adora com extravagância porque muito lhe foi perdoado. Então quando nós ministramos a adoração ao Senhor, é porque nós entendemos, temos gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Por isso há motivo de louvor, ok? Então a parte do culto, a primeira parte, você ministra a adoração ao Senhor. E a segunda parte, você deixa Ele falar com você. Você abre o seu coração para Ele falar com você. E essa parte do culto é a parte que a gente abre a Bíblia, a gente abre a palavra. Porque muita gente sonha que Deus fale com ela audivelmente. Deixa eu te contar. Esse é o modo mais difícil de Deus falar. É audível. Ouvir a voz aqui. Eu só ouvi uma ou duas vezes, na minha vida toda. Então, se eu estivesse esperando Deus falar, só uma ou duas vezes eu ouvi. E é duas palavrinhas só, viu? Não é uma conversa, não. Senta aqui, vamos conversar. Não, é uma ou duas palavras. Só isso. E você que entenda.
te vira para interpretar, né? Qual é o modo natural de Deus falar conosco? Por meio da Bíblia. A Bíblia é o trilho que Deus já criou para eu andar nele. Agora, se eu rejeito o trilho que Deus mandou, por que ele vai falar outra coisa? Vocês estão comigo? Estão aqui? Então, veja, eu rejeitei a Bíblia. Quero saber de Bíblia não. Então, por que Deus falaria contigo? Outro dia uma mulher ligou para mim, foi engraçado. Ela ligou para mim e disse, pastor, eu queria tirar uma dúvida sobre o livro de Enoque. Aí eu digo, amada, antes da gente começar essa conversa, me fala por que essa curiosidade do livro de Enoque. E aí ela foi dar as explicações dela, eu disse, minha filha, Deus nos deu 66 livros na Bíblia. Tu vai ler logo o livro de Enoque? Um livro apócrifo? É igual, tipo assim, Deus coloca todas as árvores do jardim e disse, coma de tudo, só não dessa. A Eva vai comer qual? Ao que o Deus disse, não comer. Eu disse, minha filha, tudo isso aqui é para tu comer, tu vai comer logo dessa que eu disse para não comer. Que desgraça, mulher. Então, você vai logo para o livro de Enoque, filha. Então, assim, Deus já nos deu a Bíblia. O modo que Deus quer falar conosco é por meio da Bíblia. E Ele fala, irmãos. E não é daquela forma que você abre assim, quero ver o que é que Deus vai falar comigo hoje. Aí você abre. É perigoso essa forma, vocês já sabem, né? O pessoal já fizeram piada disso. Tem muita piada sobre isso. Que diz que o irmão só fazia assim, né? Nunca lia a Bíblia. Toda vida que queria que Deus falasse com ele, abria a Bíblia e vou ver o que Deus vai falar. Aí um dia ele estava muito angustiado e eu quero que Deus fale comigo. Ele abriu e foi logo na parte que disse, e Judas foi e se enforcou. Logo no dia que o cara está atribulado, macho, olha o que ele vai ler, abrir, né, pá. Aí, não, isso aqui é de Satanás, não é de Deus não. Aí ele fechou a Bíblia, abriu de novo. Aí a parte que ele abriu estava escrito, vai e faz o mesmo. Ele disse, aí é Satanás que está falando mesmo. Então assim, essa parte de você abrir a Bíblia e querer que Deus fale contigo aleatoriamente sempre, Deus é tão bom que às vezes ele faz isso. Mas qual é o modo normal, seguro de Deus falar conosco? É começar a ter relacionamento com a Bíblia. E sempre que for ler a Bíblia, o coração aberto e dizendo, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Porque essa é a segunda parte da oração. Primeira parte da oração, eu falo a Deus os motivos do meu coração. Se eu não tiver um motivo de oração, então tem ações de graça. Ações de graça. Render graças ao Senhor. Não é? E a segunda parte da oração é, abra o seu coração, cala a boca e deixa Deus falar. Às vezes nós estamos em aconselhamento, eu e minha esposa, e a gente tem que mandar as pessoas calar a boca. Porque ela fala tanto, fala tanto, fala tanto, fala tanto, e continua falando, e fala tanto, que diz, tá bom, agora tu cala a boca. Aí a gente diz 3, 4 palavras, ela salta de novo para falar de novo, cala a boca, eu que estou falando. Aí eu fico imaginando na oração. Deus diz, mulher, pelo amor de Deus, tenha dó. Faz muito tempo que eu estou querendo falar contigo, mas tu não cala a boca. Vocês sabem que o problema do Jó era que ele não calava a boca? Reflexão da igreja. Mas é verdade. A Bíblia acusa o Jó de tagarela. Ele era um tagarela. Falava demais, se defendia demais. Tudo ele tinha uma defesa. Aí lá no livro de Romanos, quando Paulo vai abordar esse assunto, ele diz, cale-se toda a boca e seja somente Deus verdadeiro, porque todo homem é mentiroso. Ou seja, se alguém está me acusando de alguma coisa, o que é que eu vou dizer? Deve ser verdade. Deve ser verdade, sei o que você está dizendo. Porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Qualquer coisa que você disser sobre mim deve ser verdade. Mas veja, normalmente eu fico condoído, certo? Então eu saio na minha defesa. O que Paulo disse foi, cale a boca. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque é dessa situação que vem graça.
Deus derrama a graça sobre quem se abaixa, não é sobre quem se exalta, é sobre quem se abaixa. Ok, eu estou errado, sem problema, deve ser verdade o que você está dizendo. Deve ser, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas deve ser. O Senhor disse, cale a boca. Então veja, que o Jó falar muito tinha relacionamento ali com a sua tribulação, a sua angústia que nunca acabou. Aliás, que demorou meses, né, para que ele fosse restaurado da sua escravidão, da sua, como é que a Bíblia chama? Das suas cadeias. Não é assim? Acho que é assim. Levaram meses para que ele fosse livre das suas cadeias. E um dos males do Jó, era que ele falava muito. Cativeiro, obrigado, Mônica. Pelo cativeiro, ok, gente? Então, o que eu estou dizendo? Que na nossa relação com Deus, a gente vai ter que aprender a calar a boca. Estar diante dele em oração de boca calada. E com os ouvidos escancarados para ouvi-lo. E quando ele começar a falar, a gente começar a obedecer. Porque se não obedecer, ele cala de novo. Que adianta falar se você não me escuta, se você não obedece? Sim ou não? Queria tanto que Deus falasse comigo, quando ele fala, não obedece? Então, não adiantou nada, não é assim? Diga, Deus não é bobo. Uma outra versão diz, de Deus não se escarnece. Ou seja, não zomba de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então, pronto, essa é a introdução da nossa fala hoje. Te explicando essa segunda parte do culto, que é quando você abre o coração para que Deus ministre a você, e essa mesma prática você precisa ter no seu devocional, quando você for orar ao Senhor. Não se preocupe tanto naquilo que você vai dizer, mas se preocupe em ter um ouvido aberto para ouvir o que Ele tem para dizer. Mais importante do que o que você diz é o que Ele diz. De toda a Bíblia, o Senhor disse, a única coisa que eu te pedi é que tu me obedeça, que tu ouça a minha voz, sim? Então, se a gente vai encontrar um mandamento importante na Bíblia, é isso, escancara teus ouvidos, para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, se a gente ficar expert nisso, nós estaremos bem. Porque não sou eu que vou te dizer, mulher, como que você deveria ser mulher. Deus vai dizer. Não sou eu que vou dizer, homem, como você deveria ser, porque Deus vai ministrar você. Não sou eu que vou para dizer para você, filho, como você tem que ser filho, porque Deus ministrará a você. Não sou eu, é Deus que está falando no seu povo. E é assim que ele disse, a unção está sobre vós, e a unção vos ensinará todas as coisas. O desejo de Deus é que nós sejamos guiados pelo Espírito, ouvindo o Espírito Santo, e pronto, final. E assim nós seremos bons crentes. Amém, gente? Se a gente consegue ouvir a voz de Deus. Então eu quero ler contigo 2 Coríntios capítulo 3. Abre aí a tua Bíblia. Segundo aos Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Você abriu já? Diga 2 Coríntios, capítulo 3, 16. Que diz assim: contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre identidade. As mulheres tiveram um evento ontem, e o evento tinha esse tema, não é? Restaurando a identidade, uma coisa assim. É assim? Resgatando a identidade. Foi um evento muito bom. E eu gostaria muito que as casadas ou que vivem com alguém que não foi, eu queria muito assim que elas se sentissem muito repreendidas por Deus mesmo. Por não ter ido, né? Porque, amados, vejam uma coisa assim.
Deus providencia escape, mas nem sempre você entra no barco. Porque às vezes para entrar no barco você tem que negociar algumas coisas, você tem que renunciar a algumas coisas. E às vezes, nem sempre eu estou disposto a negociar para poder estar naquele ambiente. Veja, para você estar aqui hoje na igreja, exige alguma renúncia da sua parte. Sim ou não? Exige alguma renúncia. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para estar aqui. Obstáculos vão vir? Sim, sempre vai ter. Mas se você não fizer um esforço, você não virá. E se você não vier, você não recebe o que Deus preparou para hoje. Pastor, Deus preparou para hoje a casa própria? Não. A chave do carro também não. O que é que o Senhor preparou? Uma mesa posta. O projeto de Deus sempre é uma mesa. E o que é que se tem na mesa? De tudo. Na mesa você tem comida, na mesa você tem conforto, na mesa você tem comunhão, na mesa você tem consolo, na mesa você tem exortação, na mesa se tem de tudo. Alimenta a alma, alimenta o corpo, alimenta o espírito, alimenta tudo. Desde que o barra pesado não esteja ligado. Outro programa de sua preferência. Né? 190, sei lá, ainda existe esses programas hoje em dia. Na época que eu assistia televisão, tinha. Fecha a televisão, fecha os programas, fecha o WhatsApp, tudo, né? Na hora da mesa, porque a mesa é um lugar importante, onde a família se reúne. Então, o que acontece aqui na igreja? Um lugar de mesa. O Senhor disse, eu estou na porta, batendo, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Então, o interesse de Deus é ter um tempo de ceia com o seu povo. E, para isso, exige-se uma certa renúncia. Ontem foi um evento especial das mulheres e nós tivemos experiências extraordinárias, lindas, tanto para os homens que foram lá, quanto para as mulheres que participaram. Quem não foi, infelizmente, não teve as sementes que deveriam ser plantadas no seu coração naquele lugar. E eu sei que as que foram devem estar muito gratas por ter estado lá. Eu penso que sim. Então elas falavam sobre identidade. Ao mesmo tempo que Marta estava preparando esse evento, também estava sendo construído em mim uma palavra sobre identidade. Eu digo, rapaz, eu estou achando que eu vou ministrar nesse negócio. Só que a mulher não abriu a porta para mim ministrar. Aí eu pensei o seguinte, eu vou me vingar, eu sou pastor. Então, vou ministrar hoje sobre esse assunto identidade, ok? Esse assunto identidade é um assunto complexo, é um assunto profundo, é um assunto que esfola. Não sei se você sabe o que significa esfolar, mas quando eu era criança, mamãe esfolava tripa de bode, por exemplo. Esfolar a tripa de bode é pegar o que está dentro e botar para fora. Né? Então, botava a tripa aos avessos. Aquilo é isso aí. Então, identidade faz exatamente isso com a gente. O Senhor coloca um pau lá dentro e puxa a tripa para fora. Olha, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto aqui. Tem mentes férteis, mas imagina aqui uma tripa de um porco, certo? É o quê? Outra figura. Então, basicamente é isso. É pegar você e botar o avesso. Vamos pegar uma roupa, um vestido. Não é? Olha que legal, uma blusa. Mas a blusa você não sofre quando troca, não é não? É fácil. Agora esfolar uma tripa. Dói. O porco já está morto. Mas você imagina se estivesse vivo e você pegar uma tripa e botar ela às avessas, aquilo gera muita dor. Então, quando a gente fala sobre a identidade, a gente fala sobre construção de dores ao longo do tempo, ao longo da vida, porque eu não sei quem eu sou. Essa é, com certeza, a pergunta mais difícil que um ser humano tem para responder. Quem é você? Se alguém te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Quem é você? O que você diria? Você tem resposta para essa pergunta? É difícil responder. Eu acho muito difícil. Quem é você?
A gente ouve relatos. A Marta estava comentando comigo essa semana a história de uma mulher. E é muito dramática, é muito triste, por exemplo, né? A mulher estava indo para o evento, lá das mulheres, e o marido diz, já vai? Vou. Se quiser passar uma semana, pode passar. Para mim... No Dia Internacional das Mulheres, um dia feliz, um dia alegre, um dia que eu vou celebrar a vida da mulher. E olha que eu estou falando da esposa. Alguém que cozinha para mim todos os dias, alguém que limpa a minha casa, alguém que limpa a minha roupa, alguém que está comigo, alguém que é fiel, alguém que cuida de mim quando eu estou doente. E a palavra que eu tenho para dizer para ela é, você vai, vou. Se não quiser voltar também não faz muito interesse não. Aí a Marta foi e disse assim, dá vontade de meter o pau, de ir para cima. Aí eu disse para ela, mas você quer bater em quem? Eu disse, no marido, deveria bater nela. Não é nele. Ah, Maria. Estou lascado. Diáconos, vocês fizeram treinamento. Vocês estão afinados aí para me defender aqui se tiver uma revolta aqui. Veja, você nunca deve ter pena de quem apanha. Se você está apanhando na vida, é porque você deveria fazer algumas coisas que você não está fazendo. A vida não bate de graça. Ela bate apenas para dizer que algumas coisas estão fora do lugar. E que você deveria se levantar com ousadia para dizer, basta, acabou, é até aqui. A pergunta é, você vai se levantar quando? Você vai se revoltar quando? Aí eu me lembro da Universal. O Bispo Macedo, pregando lá sobre prosperidade, ele diz, quando é que você vai se revoltar? Não? Quando é que você vai chutar o pau da barraca? Quando é que não sei o quê? Está certo ele. Está certo ele. No dia que aquilo que te oprime a tal ponto que você diz, basta, acabou, pufo, aquilo vai parar. Agora, por que que aquela situação que está oprimindo não para? Porque você não muda. Porque você não entendeu quem você é. Isso é que é identidade. Se eu não sei quem eu sou, então você pode fazer comigo o que quiser. Porque eu não sei quem eu sou. Eu sou o que você acha que eu sou. Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu sou uma coisa. Eu não tenho gosto, eu não tenho vontade, eu não tenho... Então, mulheres, se vocês reclamam dessas coisas, pergunte o que é que tem que fazer. E os homens do mesmo jeito, que tem alguns homens que são bem oprimidos por mulher também, viu? Pensa que é só mulher que é oprimida por homem, não. Tem mulher que é o demônio. Elas são invocadas, né? Mas a pergunta é essa, então se está tendo opressão, quando é que você vai se levantar? Quando é que você vai dizer basta? Quando você vai dizer que acaba? Ah, mas é o meu filho, principalmente ele. Principalmente ele, tem filho que faz dos pais uns abestados. Mas vai ficar assim até quando? Você vai deixar esse tipo de relação doentia até quando? Quando é que você vai se levantar e colocar ordem? Porque Deus não vai descer do céu. E tem pessoas que ficam, eu vou para a igreja para Deus resolver. Não vai resolver, não. Porque Deus não tem pena de nós. Já pensou um negócio desse? Gente, uma das coisas mais difíceis que eu achei na Bíblia foi isso. Deus não tem pena de mim. Eu digo, meu Deus, como assim o Senhor não tem pena de mim? Coitadinho de eu. Olha para a minha história, olha para a minha vida e Deus. Estou nem aí, cara. Porque a questão é o seguinte, todo ser que Deus trouxe à vida, Ele deu capacidade para que viva. Uma ameba sabe o que tem que fazer. Já pensou um negócio desse? A ameba sabe o que ela tem que fazer. Como é que eu não sei? Eu sei. A pergunta é, tem coragem? A pergunta é só essa, tem coragem?
Não, mas é porque se eu fizer eu vou perder. Ótimo, perca. Porque quando você perde, coisa nova chega. Você passa a vida toda com aquele mesmo sofá dentro de casa e você está com ódio daquele sofá. Eu não aguento mais olhar para aquele sofá. Que droga, bicho fede, é feio. E por que não bota para fora? Ah, porque eu vou sentar no chão. Perfeito. Qual é o problema de sentar no chão? Senta, mas não fica com aquele porcaria na minha sala. Sim ou não? Dentro de mim eu não aguento mais. E se dentro de você não aguenta mais, é porque já chegou, já basta, já deu. Então eu tenho que fazer alguma coisa com aquele sofá? Tem que jogar fora. E vai aguentar as consequências, porque uma hora o novo vai chegar. E você vai se alegrar porque o novo está chegando, mas o novo só chega se eu tiver coragem de fazer mudanças. E assim é na vida da gente também. Aí você se pergunta, por que é desse jeito? Porque você está ferido na sua identidade. Se você souber quem você é, há um monte de coisas que você não vai negociar, que você não vai tolerar. Não aguento isso. Eu não negocio isso na minha vida. E a pessoa que vai viver com você sabe que você não se abaixa. Sim ou não? Misericórdia. Fala, meu Deus. O que é que vai acontecer depois dessa conversa, Jesus? Vai ter muito sofá no meio da rua, meu filho, vai. O pessoal do... Aleluia. Mas é isso mesmo, gente. Você sabe que a gente se acostuma com aquilo que a gente não deveria se acostumar? Porque nós não temos coragem de viver sem aquilo. Isso reflete em tudo. Se reflete no relacionamento, reflete num trabalho, reflete em tudo, na igreja. E aí quando você olha para si e diz, por que eu sou infeliz? É porque você não é fiel a você. Porque dentro de você já faz tempo que está dizendo para você fazer algumas coisas. E por que não faz? E à medida que eu não faço, eu vou entrando em crise. E aí eu fico em crise, vou apanhando, e vou batendo e tal. E eu fico, Deus! E Deus fica só olhando e diz, o que é que tu quer? Você se lembra de Moisés querendo atravessar o Mar Vermelho? Aí o Senhor disse, por que é que tu está clamando a mim, macho? Ele disse, não está vendo não? Tem um exército atrás de mim, aqui é só montanha, desse lado aqui é só deserto, e aqui tem um mar, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho que clamar, né não? Aí Deus diz, toca as águas, macho, e anda, e marcha, faz alguma coisa, na direção daquilo que tu quer. Agora, quando eu não faço, eu quero que Deus abra o mar? Não, você vai viver a vida toda na beira do mar, e olhando para Deus, e olhando para o mar, e olhando para Deus, e olhando para o mar, e o mar vai continuar fechado. Porque para o mar se abrir, você vai ter que obedecer um comando que Deus disse. E o comando foi, marcha! Faz alguma coisa. Em algum momento o mar vai se abrir. Pode ser que não seja na primeira hora, mas vai se abrir. Por quê? Porque você fez alguma coisa. Tomou algumas decisões. Assumiu o risco de perder aquilo que você não consegue imaginar perder. Eu não consigo viver sem isso. Isso é o seu Deus. Se você não consegue viver com uma coisa, aquilo é seu Deus. Porque a única pessoa com quem você poderia não viver é com Deus. Agora, se você não consegue viver com tal coisa, aquilo é seu Deus, não Deus. Então, olha, gente, é tão tremendo aquela parte de Hebreus que fala, porque se você não crê, não pode me agradar. Já viu isso lá em Hebreus 11? Se você não crê, você não pode me agradar. É impossível você me agradar se você não crê. Agora, por que Deus fala isso? Porque o que crê, lá no capítulo 11 de Hebreus, fala, os caras venceram força do fogo, venceram força da água, os caras venceram o exército, os caras fizeram coisas impossíveis. Deus disse, esse me agrada. Porque a fé coloca você em movimento. A fé é impossível deixar você parado. Quando você está crendo, quando você está na fé, você se move. E quando você se move, o impossível acontece. O mar se abre, a muralha de Jericó cai. Coisas acontecem que normalmente não aconteceria, porque alguém se moveu em fé em cima de uma palavra que Deus falou.
Estamos aqui? Então veja, essa questão da identidade é um problema muito sério. Se eu não sei quem eu sou, eu vou aguentar levar pancada na vida, porque eu não sei quem eu sou. Amém, gente? Então, quando a gente fala de identidade, como eu disse que é um assunto complexo, a busca pela identidade, ela vai perguntar de onde você veio. É perguntas complexas. De onde você veio? Para onde você vai depois de você morrer? Tudo isso fala da sua identidade. Você está aqui para fazer o quê? Qual é o seu propósito? Então essas perguntinhas, elas são muito profundas e elas clamam da gente respostas. Você está aqui para fazer o quê? Você veio de onde? Para algumas pessoas, você veio do macaco, veio de algum primata. Mas como nós cremos na Bíblia, nós sabemos que viemos de Deus. Para onde é que nós vamos? Retornamos para Deus. Estamos aqui para fazer o quê? Aí é onde entra a questão. Porque eu posso viver a minha vida toda, gastar a minha vida e não fazer nada daquilo que eu fui chamado para fazer. Aí a minha vida não fez sentido nenhum. Esses dias minha mulher teve uns 2 sonhos horrorosos. Não, horrorosos por causa do significado deles. E ela ficou buscando de Deus qual era o sentido. Se não estou enganado, na semana de oração, não sei como foi, o Senhor disse para ela, desperdício. Esse é o sentido do sonho, dos 2 sonhos que ela teve. Desperdício. E obviamente que isso eu tomo para mim. Diz, meu Senhor, misericórdia. Porque se a palavra de Deus para nós é essa, eu estou vendo desperdício, nós estamos lascados. Porque Deus nos chamou para fazer algo, se está tendo desperdício, é sinal que você não está fazendo. Isso é muito sério. Aquele texto que eu falo para vocês aqui de Mateus capítulo 7, quando Jesus diz assim, naquele dia, vocês vão dizer, muitos vão dizer, fiz milagre em teu nome, operei prodígios, expulsei demônio. E Jesus vai dizer, eu não sei quem é você. Aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Qual é a iniquidade desse texto? É esta. Você me chamou Senhor e não fez o que eu te disse. Você me chamou Senhor e não fez o que eu te disse. Então, se eu não fiz aquilo que o Senhor me disse, o que é isso? Desperdício. Havia muita coisa que a minha vida deveria realizar, mas eu não realizei. Por causa de quê? Por causa do meu marido. Mentira. Mentira. Está aí uma coisa que você não vai poder dizer diante de Deus. Por quê? Porque a vida é sua. Ele é seu Senhor, não é seu marido. Antes do seu marido é ele. Se eu não fiz, eu fui desobediente a ele. Não foi ao meu marido. A ele. Até porque toda obediência que fere a obediência a Cristo cai por terra. Se o meu marido diz para fazer algumas coisas que é contrário à palavra, eu devo obedecer a quem? Meu marido ou ao Senhor? Ao Senhor, o Senhor vem primeiro. Então, o meu marido não é desculpa para eu não fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Não há desculpas. Então, Mateus capítulo 7, ele disse, você me chamou Senhor, mas você não fez o que eu disse. Você não fez. Eu te capacitei, eu te habilitei, eu te dei dons, mas você não fez. Eu não te conheço. Aparte de mim, você que pratica iniquidade. E a iniquidade é essa. Você me chamou Senhor, mas não fez. Deus me guarde. Então, a palavra que o Senhor trouxe para minha esposa foi essa, desperdício. Eu disse, meu Deus. O que eu desperdicei até hoje? O que foi para o lixo?
até hoje? São perguntas muito graves. Isso tem a ver com a perguntinha sobre o que é identidade, como é que se constrói esse negócio. Amém? Identidade. Só para consertar essa parte aqui. Deixa eu dizer isso aqui para você. Ó. Se você estiver feliz, não case. Vale, meu Deus, estou falando para vocês. Eu acho que eu não tomei o comprimido hoje. Estou completo. Minha filha, tu botou aonde o comprimido que eu não vi, não? A gente ia sair, né? Já casou? Te lascou, agora fica aí. A Cristina gostou, tô vendo que ela abriu um sorrisão ali, até se acordou quando eu falei. Tá bom, agora chamei sua atenção, agora olha para mim. Se você estiver feliz, se você estiver bem consigo mesmo, não case. E se eu não estiver bem, também não case. Certo? E se eu não estiver bem, não case, vai estragar a vida do outro. Você entendeu? Eu estou feliz. Então por que tu vai casar? Não já está feliz? Não está satisfeita? Não está legal? Tá, então por que você quer casar? Aí vamos para outro caso. Eu não estou feliz, minha vida é uma droga. Também não case. Porque você vai tornar a vida do outro uma droga também. Então ninguém vai casar? Vai. Desde que você entenda qual é o propósito do casamento. O casamento não é para fazer você feliz. É para construir uma família. Eu estou feliz. Mas eu quero uma família. Eu estou feliz, eu estou pleno. Estou trabalhando, tenho minha casa, pago minhas contas, estou saudável, vou para onde eu quero, nada me prende, estou massa. Mas eu quero uma família. Então o casamento é o meio. Não dá para você ter uma família se não casa. Ah, dá sim, a gente pode pegar quem a gente quer? Pode, mas aí é a família do esquisito, não é a família de Deus. Porque a família de Deus é como? É homem e mulher, macho e fêmea, casados. O menino vai precisar de um pai e o menino vai precisar de uma mãe. Não é só de mãe nem só de pai, é dos dois. Então, se eu estou feliz, por que eu deveria casar? Porque eu quero uma família. Se eu não quero uma família, então não faz sentido casar. Eu estou infeliz. Por que eu não devo casar? Porque a omelete só é boa se os ovos forem bons. Se um dos ovos for goro, a omelete não presta. O que significa dizer? Que se um dos dois tiver estragado, não tem como o casamento ser bom. Então eu tenho que trabalhar em quê? Na minha identidade. Quem é tu, criatura? Quem é tu? Tu tem que curar a ti mesmo. Você sabe aquela parte das Escrituras que Jesus fala? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A quantidade de pessoas que estão perdidas não é pouco. Elas estão perdidas. De si próprias, estão desconectadas de si próprias. Elas mesmas não se gostam. Quem é esse estranho no espelho que eu olho? Você sabe, eu vi alguém comentando, não sei se foi uma pesquisa que fizeram, e a pesquisa era essa, perguntaram para os homens: quem de vocês gosta da mulher maquiada? A maioria das respostas foi: eu não gosto.
E por que você se maqueia? Outros disseram, eu gosto, mas se for aquela coisa bem discreta, bem sutil, um batom discreto, um lápis, uma coisa, discreto, eu gosto. Então por que a mulher se maqueia? Se a gente for cavar esse negócio, no íntimo, é porque ela não gosta dela mesmo. Desculpa. Carlinha disse que gosta. Mas vamos lá. Se você pudesse fazer uma plástica, você faria? Fala para mim. Você trocaria a sua venta? Trocaria os seus beiços? Ah, meu Deus. Filha, no próximo domingo você bote lá na mesa que eu vou sair. Bote lá. Você faria uma plástica? Na hora. Vou fazer uma redução de mama. Na hora. Por que você vai fazer? Porque pesa muito, ok. Dá problema de dor na coluna, show de bola. Não causa isso. Por que você quer fazer? O que é grande quer cortar para ficar pequeno. O que é pequeno quer que fique grande. Por que você quer fazer? Se você for cavar esse negócio, no íntimo você vai encontrar a pessoa dizendo, eu estou infeliz comigo mesmo. Eu não gosto de mim mesmo. Eu não gosto da imagem que eu vejo refletida no espelho. Se você não gosta de você mesmo, como é que você quer que outra pessoa goste? Sobre o que eu estou falando? Sobre identidade, ok? É sobre isso que eu estou falando. É você se relacionando com você mesmo. Quem é tu? Quem é tu? Quem é você? No íntimo, na verdade. Lá, no quarto. Lá, você e no espelho, pelado. Quem é você? Então tem um monte de coisa que você rejeita de você mesmo, está em guerra com você mesmo, em conflito com você mesmo. Aí você olha, eu não gosto do jeito que eu sou, não gosto do jeito que eu falo, eu não gosto de mim em tudo. O que é que tu gosta em tu? Nada. E eu quero casar. Para quê? Para que alguém me ame. Como se tu mesmo não consegue se amar? Que mágica é essa? Que eu não consigo resolver os meus próprios conflitos e eu quero que os outros resolvam. Não vai resolver. Como não resolve, eu tenho que suprir a minha carência com alguma coisa, certo? Primeiro, trabalho. Tenho que trabalhar. Trabalhar muito. Porque se eu trabalhar muito, eu não tenho tempo para pensar. Eu não tenho tempo para ficar comigo. Se eu trabalhar muito, eu vou ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão gostar de mim e me respeitar por causa do meu dinheiro. Pois é, e quanto mais você entra nisso, mais você se afunda. Porque, na verdade, você está fazendo coisas por causa dos outros, não é por causa de você. Imagina que você vai para o salão de beleza. Eu estou falando hoje com as mulheres, que negócio é esse? Estou falando, eu devia ter pregado ontem. Dá uma vingança aqui, viu? Então você vai para o salão de beleza, fica maravilhosa, ajeita seu cabelo, estica, deixa lá do jeito que você gosta. Chega em casa, o marido nem olha. Você fica como? Não. Fica pé da vida, mano. Que droga, meu irmão. Aí chuta o cachorro morde o gato corre atrás do rato. E a confusão está feita no mundo. E os pobres ficam, mas patrão, o que eu tenho a ver com isso? Pobre do cachorro. Mas alguém tem que levar o chute. Por causa de quê? Porque ele não gostou do meu cabelo, mas quem devia gostar não era tu. Tu não fez, não foi por tu. Porque tu gosta, porque tu quer, porque tu se ama. Não é não por causa disso. Aí quando você faz porque você gosta, porque você quer, porque você se ama, você chega em casa, alguém te nota. Então alguns de nós vamos precisar ter umas conversas, sim ou não? Ter umas conversas, nós com nós. Franca, honesta, de verdade. Porque é onde vem a cura. Agora, como eu disse, esse assunto é complexo e exige muito, e o tempo já está passando, deixa eu mostrar para você aqui algumas coisas. Como é então que a gente ajuda na construção
dessa nossa identidade. Veja só esse texto que nós lemos, e eu queria que você prestasse atenção aqui, ó. O 2 Coríntios 3, versículo 16, a Bíblia diz: contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é tirado o véu. Correto? Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é retirado um véu. Ou melhor, o véu. Quando é que começa o processo da restauração da nossa identidade? É quando você nasce de novo. Vocês estão aqui? Escute o que é que Jesus falou. Ele disse: porque Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino dos céus. Essa é a primeira parte. Tu não vai ver. Aí Jesus continua a conversa e diz: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não entra no reino dos céus. São duas coisas diferentes. Existe um primeiro momento no seu relacionamento com Deus que Deus vai te dar visão sobre o reino dos céus. A visão vai ser aberta. Esclarecimento chega na mente. Esse texto aqui está dizendo: se você nasce de novo, quando você nasce de novo, um véu é retirado. Quando esse véu é retirado, eu começo a entender, discernir algumas coisas. Opa, está melhorando. Porque antes eu estava em trevas total, eu não sabia nem por onde começar e nem que fio puxar. Agora eu já estou esclarecendo, eu estou entendendo algumas coisas. Quando alguém se converte, o fio é puxado. E você começa a ver algumas coisas. Mas o interesse de Deus não é só que você veja o reino, é que você entre no reino. E aí fala sobre profundidade. Não é só sobre ver, é sobre entrar. É sobre possuir, é sobre pegar, é sobre tocar, é sobre experimentar. Não é só sobre ter uma informação de algo, mas é entrar no reino de Deus. Quando você vai perguntar, mas o que é o reino de Deus? Aí Jesus fala: o reino de Deus vai estar estabelecido dentro de você, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então fala sobre processos que vão acontecer dentro da pessoa. Ó, quem é que vai te ajudar nesse processo de construção dentro de você do reino de Deus? Espírito Santo. Vamos já falar sobre ele aqui. Mas como é que eu começo o processo de cura e de restauração da minha identidade? Primeiro, tem que nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu vejo o reino. Próximo nível, eu entro no reino. Eu passo a experimentar do reino. Amém? Muito bem. Queridos, olha só, nós temos visto isso aqui na prática do nosso aconselhamento pastoral. Uma das questões principais das mulheres, queixa número 1, carência. Ele não me vê, ele não me enxerga, eu não sou importante. Carência. Eu já compartilhei com vocês que algumas mulheres que a gente acompanhava, de repente essas mulheres mudaram. E aí, obviamente, eu tenho que fazer minha pesquisa de campo. Aí eu então chego para a irmã e diz: irmã, o que mudou? Porque o marido é o mesmo. Resposta dela: pastor, TSD, tempo sozinho com Deus. Quando a minha vida com Deus está organizada, a minha carência meio que desaparece. O que aconteceu? Você nasceu de novo. E vai chegar um momento que Deus vai começar a ministrar no seu coração sobre paternidade. Você é minha filha. Papo reto entre mim e ti.
E você vai construir uma paternidade que você nunca teve. Agora, isso vai acontecer sem um novo nascimento? Nunca. E você está na expectativa de que seu marido supra aquilo que só Deus supre. Irmão, vai conseguir quando? Nunca. É como se você exigisse do seu marido, voe. Ele diz, como é que faz, filha? Eu não nasci com asas. Não, mas eu quero que você voe. Não vai conseguir, porque ele não tem essa competência de fazer. Eu estou dizendo para os maridos ficarem relaxados? Não estou falando isso. Existe uma parte que é do marido, mas eu estou falando, ele pode ser um anjo. E você vai continuar gritando de carência. Enquanto você não nasce de novo, e o véu não é removido, e você não começa a ver o reino e a entrar no reino, não vai funcionar. Existem lugares profundos que Deus quer puxar você. Você se lembra de Marta e Maria? Jesus foi almoçar na casa da mulher. E Marta começou a correr, preparar o jantar, o almoço, seja lá o que for. Mas Maria ficou sentada. Quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. Marta brigou, estressada. Senhor, pelo amor de Deus, manda essa mulher me ajudar. E Jesus falou, filha, uma coisa é necessária. E ela escolheu a boa parte. E não vai ser tirado. Olha aí. O que foi que Maria viu que Marta não viu? O que é que Maria tinha que Marta não tinha? Maria descobriu algo. E ela disse, é aqui que eu vou fincar meus pés, é aqui que eu vou entrar. E a pobre da Marta continuou estressada e infeliz, como sempre foi. E a Maria estava lá, de boa. Então veja, se eu não for tirar do véu para enxergar o reino e para entrar no reino, a identidade não vai ser restaurada nunca. Pode ir para as palestras que você quiser ir. Pode ir para o especialista, que existem coisas que Deus quer resolver contigo. Não tem ninguém no meio do processo, é tu e ele. Por isso que ele disse, entra no quarto, fecha a porta e fica comigo. Porta fechada, eu e tu. Estamos aqui? Ninguém vai suprir, irmão. Porque essa carência é Deus chamando você para o lugar, que é seu e dele. Amém? As mulheres reclamam que os maridos as rejeitam, mas elas estão rejeitando o Senhor do mesmo jeito. E quer que as coisas se resolvam? Vai resolver não. Então, se o seu marido lhe rejeita, pare de rejeitar o Senhor. Porque a Bíblia diz assim, vã é a formosura, não é assim? Vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Ó, o que aconteceu com essa menina? Ela descobriu algo em Deus. Ela está fechada com Deus. E agora as pessoas estão louvando ela. O que foi que aconteceu? Ela se fechou com quem importava. E agora o marido está achando ela bonita, interessante. Eu digo, o que foi que aconteceu, meu filho? Meu problema agora não é tu. Minha questão agora é eu e ele. É minha vida com ele. Se você se encaixar nesse processo, aleluia. Se não, eu estou feliz aqui. Aí o cabo vai começar a pensar, rapaz, o que essa mulher andou comendo? Que ela está doida? Não está normal não? Isso não está normal não. Porque eu sempre escravizei ela de boa, ela nem reclamava nada. E agora está toda desse jeito. É vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor vai ser louvada. Ela descobriu algo na intimidade dela com Deus. Então veja, na minha pesquisa de campo, eu perguntei para todas elas, minha filha, o que foi que mudou? Ela disse, minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus. Eu e ele. Quando eu estou no meu TSD, quando eu estou com a minha vida com Deus equilibrada, o resto se ajeita. Agora, se a minha vida com Deus estiver desordenada, o resto vai estar também. Você já viu aquela parte que diz que busca o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, né? A gente deixa o reino de Deus para a última e faz todas as coisas e quer que as bênçãos acompanhem. Não vai acontecer. Busca primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro você se estrutura por dentro, depois o resto se ajusta. Então veja, primeiro foi esse versículo 16. Como é que restaura a identidade? Se convertendo, nascendo de novo. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como é que eu vou entrar em lugares profundos em Deus? Pelo Espírito Santo. Eu preciso desenvolver intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, porque ele está dizendo, onde o Espírito Santo é honrado, onde o Espírito Santo é buscado, onde ele é desejado, ele fala, ali vai ser um lugar e um ambiente livre. Vai haver liberdade ali. Quantos sabem que muitos dos processos que nós passamos são cadeias que estão estabelecidas dentro? Não é fora, é dentro. Mas o Espírito Santo é aquele que rompe cadeias, que quebra julgos, quebra fardos. Irmãos, não há ninguém na terra que consiga fazer, só o Espírito Santo. Isaías 61, Jesus falou, porque o Espírito Santo me ungiu para abrir a vista dos cegos, abrir os cadeados e tornar livres aqueles que estão oprimidos, porque a unção quebra e despedaça jugo. Você sabe que jugo é aquela canga que se coloca no pescoço do boi. Isso é horrível, sim ou não? O boi, ele não tem como retirar a canga dos seus lombos. Ele foi criado para carregar cargas. Mas a Bíblia diz que a unção quebra aquilo. Se a canga for despedaçada, não tem como levar fardo, porque a canga, aquilo que justificava a presença do fardo, foi quebrado. O que a Bíblia está dizendo é que onde o Espírito do Senhor está, liberdade chega. Agora veja o restante. Ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que é que nós estamos lendo aqui? Você se lembra que o primeiro versículo que nós lemos diz, porque quando alguém se converte, o véu é retirado, certo? Então agora, a escuridão que tinha na mente não tem mais, luz chegou. O véu foi removido, agora eu vejo, agora eu entendo. Então todos nós com o rosto descoberto, portanto agora tendo revelação, nós refletimos a glória do Senhor, como se fôssemos um espelho. E na medida que nós fazemos isso, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem dele. Qual é a nossa identidade? Com quem parecemos? Com Deus. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem dele. Onde é que a nossa imagem é consertada? Contemplando o Senhor. Isso fala de adoração. Onde é que a nossa imagem é curada? Tempos sozinho com Deus. Em águas profundas, que a minha identidade é curada. Escute o que às vezes acontece. Algumas vezes Deus vai pegar você, vai te levar para experiências que você teve quando criança. O Senhor vai te levar para lugares onde você... é isso aí, mano. Está me atrapalhando a mensagem. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Vocês se distraem fácil, viu? Foi só uma imagem do show do talento. Onde é que eu estava? Obrigado. Você está entrando em águas profundas com o Espírito Santo? Ele vai te levar, às vezes, a lugares, às vezes, a experiências que te marcou profundo.
E vai começar o processo de cura. Irmãos, não tem um especialista ali, é tu e o Senhor. Tu e o Senhor. O que esse texto está dizendo é que à medida que você me contempla, transformações vão começar a acontecer. Porque você fica parecido com aquilo que você adora. Você se parece com o que você adora. Com o que você contempla. Aquilo que você passa muito tempo dando atenção, você fica parecido com aquilo. Então, se você separa esse tempo para contemplar o Senhor, Ele está dizendo que você vai começar a ser transformado de glória em glória na própria imagem dEle. Você vai descobrir a sua imagem contemplando o Senhor. Porque o filho sempre vai parecer com o pai. Sim ou não? Às vezes com a mãe, né? Mas vai ter alguns elementos do pai nele, não tem como não ter. Pode parecer muito com a mãe, mas tem um negócio, seja a perna torta, seja o nariz, alguma coisa. Mas vai lembrar a presença do pai. Sim ou não? Então o que Deus está dizendo é que quando você vai gastar tempo para contemplar o Senhor, você vai ser transformado na imagem dele. Aí você vai descobrir quem você é. Nesse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão vendendo uma ideia de que você é o que você sente. É assim? O que você é? Você é o que você sente. Então, se você sente que é determinada coisa, é aquilo que você é. Mas o que é que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz assim, conforme você imagina na sua alma, é assim que você é. Então, como é que eu sou? Você é o que você pensa. Você é os valores que você carrega dentro de você. Não é o que você sente. Vai ter dias que você vai estar se sentindo uma porqueira. Você não é aquilo que você pensa. Aliás, você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que você pensa. Você é o que você crê. À medida que nós contemplamos o Senhor, você se lembra que eu disse que uma parte da oração é aquilo que Deus vai ministrar a você. Certo? Deus vai falar a você. Quando Deus está ministrando a nós, o que é que Ele está trabalhando? Aqui, ó, mente. Não é o que você sente, é o que você pensa. Se a minha mente está carregada e cheia dos pensamentos de Deus, é com isso que eu vou parecer. Nos dias maus, o que vai me sustentar é o que eu tenho na minha mente, sobre o que Deus disse que eu sou. Então, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Vocês se lembram, Cláudio Duarte fez uma comparação, fez um resgate muito legal daquele filme O Rei Leão. Vocês talvez tenham assistido, né? No filme do Rei Leão, existe uma disputa de reino e o irmão do leão rei é invejoso e quer tomar o reino. E aquele rei leão tem um filho. Então é forjada uma situação e o rei morre. O tio chega para o leão pequenininho e diz assim, você sabe que você é o culpado pela morte do seu pai. Fuja. Senão a coisa vai ficar ruim para você. Então, com a cabeça cheia de culpa, aquele leãozinho foge. Lá na terra distante, ele encontra um porco e um suricate, um animalzinho lá. E daqui a pouco eles estão oferecendo lagarta, minhoca, para o leão comer. E o leão agora começou a andar do jeito que eles andam e comer a comida que eles comem. Isso está falando de identidade. O que ele é? Um leão. Ele é filho de quem? Do leão. Ele tem um reino.
Mas por causa da culpa, ele fugiu. E lá no lugar onde ele está, ele encontrou um porco e um outro animalzinho, e começaram a andar juntos, ficaram amigos, e um começou a querer comer a comida que todos comem. E se comportar como todos se comportam. Mas lá para as tantas, vem um macaco, daquele reino distante, com uma bengala na mão. E encontra aquele leãozinho fugitivo, que agora não é mais um leãozinho, já cresceu, mas se comporta como um porco e um suricate. E aí aquele macaco começa a tentar mostrar para ele quem ele é. Dá uma bengalada na cabeça. E ele resiste. Eu não sou leão. Mas um certo dia, eu não sei se foi por causa da bengalada na cabeça, ele fez um barulho. Oh! Eu disse, seu barulho é diferente de um porco. Você tem um barulho de quê? De um leão, porque a sua identidade é o quê? Leão. Um certo dia, ele vai beber água. E quando ele se abaixa nas fontes das águas, ele vê o reflexo do seu pai na folha d'água. Tudo que o diabo quer é que você perca a sua identidade. Você é o que você sente. O que é que eu sinto? Culpa. O que é que eu sinto? Medo. O que é que eu sinto? Raiva. O que é que eu sinto? Ódio. O que é que eu sinto? Ressentimento. É isso que eu sou. Não. Se você olhar para as fontes de água, você verá um reflexo, e não é o reflexo de um porco, não é o reflexo de um suricate, é o reflexo do Pai. O que esse texto está dizendo é que quando você nasce de novo, quando os olhos são abertos, quando agora você começa a contemplar o Senhor, ele diz que você vai ser transformados na imagem do Pai. Aquilo que está perdido, aquilo que ficou no passado, aquilo que ficou desgastado, é o que Deus quer restaurar. Agora, no dia que ele descobre que ele é leão, o que ele vai fazer? Volta para o reino, que é meu por direito. O que foi que Jesus veio buscar? A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse assunto de identidade não é qualquer assunto. Ele está no cerne, ele está no centro da vida. Você tem que saber de onde você veio, para onde você vai, e você está aqui para fazer o quê? E ser fiel a isso. Não se desprender de quem você é. Porque às vezes nós começamos a fazer algumas coisas, e à medida que nós fazemos aquilo, começamos a nos perder de nós mesmos. Eu não sei mais quem eu sou. Eu me descaracterizei. Eu me lembro quando eu era criança, aliás, quando eu era adolescente, eu li um artigo de um pastor, que falava sobre um episódio do seu filho no colégio. O menino tinha saído do colégio e levou um cinzeiro. Pegou lá nos brinquedos, acho que era um cinzeiro, um grampeador, alguma coisa assim. E aí um dia o paizinho está lá conversando com ele e vê um objeto diferente no meio dos brinquedos e pergunta, filho, o que é isso aí? De onde veio isso aí? O menino fica sem jeito, mas aí ele decide contar. Pai, eu peguei do colégio. Aí o pai ficou assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso aqui? Aí o pai pegou uma massinha de modelar que ele tinha e começou a fazer um jacaré. Aí disse, filho, tem algumas coisas que a gente faz, nós somos como essa massinha de modelar. Se você começar a fazer algumas coisas, você vira um jacaré. Se você desmanchar e fizer outra coisa, você vira um outro animal. Essa massinha de modelar pode ser qualquer coisa. Enquanto o pai falava isso, o menino estava entendendo o que o pai estava dizendo e começou a chorar. Se quebrantar profundamente e reconhecer, pai, eu errei. Como é que eu faço agora?
Aí o pai disse, você tem que devolver. Mas pai, se eu for devolver, eu vou ser disciplinado. Como é que eu faço? Ele disse, vá lá e coloque no lugar. Se alguém perguntar, aí você vai ter que explicar. O menino gostou da estratégia. Eles oraram junto, o menino se quebrantou e a situação ficou resolvida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa autoimagem, ela pode ser modificada se eu começar a fazer escolhas ruins. Por isso que eu preciso de quê? Da palavra. Porque a palavra é o trilho seguro, onde eu posso andar e o meu caráter não vai ser deformado. Eu vou conservar características em mim que lembram do meu pai. E se por acaso eu faço algo que não glorifica a Deus, faz o quê? Arrependimento, volta, retorna para o caminho, para a rota. Amém? Então qual é o processo de eu restaurar a minha identidade? Não tem outra. Contemplando o Senhor. De glória em glória nós seremos transformados na própria imagem de Deus. Você pode ter andado para os lugares, comido alguns insetos, esqueceu quem você era, de onde você veio, mas há um macaquinho com uma bengala que o pessoal diz que é o pastor. E ele virá algumas vezes dar umas cacetadas na sua cabeça. Como está acontecendo hoje aqui. E essas cacetadas era para te lembrar que você é de um reino. Que você tem uma imagem de um leão. Que não foi essas companhias que mudaram quem você é. Há um rugido dentro de você. Há uma potência e uma força dentro de você por causa da origem, por causa do seu pai, por causa do reino. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele disse, eu vim te chamar de volta. Vá para casa. Vá para o seu reino. Volte para lá. Você foi chamado para governar. Sua identidade precisa ser curada. Esses dias, minha esposa estava lendo aquela parte que Jesus curou um cego. Aí quando Jesus curou o cego, Jesus perguntou, como é que você está vendo os homens? Aí ele disse, eu estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus disse, não está bom ainda não. Volte aqui. Está com a mão na cabeça dele de novo. Se agora? Ah, agora eu estou vendo direito. O que é que a gente aprende com isso? Que às vezes o processo de cura começou, mas a visão ainda não está clara. Você precisa voltar de novo. Precisa se alimentar mais. Precisa receber mais. Precisa completar mais. Você ainda está vendo homens como árvores. Quando você estiver vendo homens como homens, quando você estiver vendo homens como semelhantes a Deus, quando você estiver vendo homens restaurados e curados na sua identidade, Jesus diz, agora você está vendo como deveria ver. À medida que nós o contemplamos, nós somos transformados de glória em glória na própria imagem dele. Agora você imagine, um povo, todos, muito consciente de quem eles são em Deus. Do que é que eles são capazes? Vocês estão comigo? Se a sua identidade é curada, for curada, do que é que você é capaz de fazer? Ou melhor dizendo, o que é que você não é capaz de fazer? Pode ser que você ainda esteja vendo homens como árvores, mas você precisa voltar mais vezes. Precisa se alimentar mais do Cordeiro. Precisa comer mais o pão do céu, até que a tua visão esteja plenamente restaurada e você enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê, sem distorções, com clareza. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.